Programa Jaircy Carvalho Esporte, se inscreva, tá bombando, tá legal. Aqui é um programa dedicado à China Azul. Falamos das outras equipes, naturalmente, com todo respeito e carinho. Mas o carro-chefe desse programa é a China Azul, é o cabuloso, é o gigante das Minas Gerais. Pneumônico, estão falando só da mão do Memphis, mas a foto do Cruzeiro não ter jogado nada. Ô, amigo, todo mundo falou que o Cruzeiro não jogou nada, você está equivocado, você deve ser atleticano. Você está equivocado. O Cruzeiro não jogou, não mereceu vencer, mas também não merece perder com gol roubado, não. Com gol roubado, não. Joga na bola. Roubado não dá mais, não. Já roubaram no brasileiro inteiro. 15 pontos. O Cruzeiro era para ser campeão. Terminou com 71, poderia ter 86. E eu mostrei todos os lances que o Cruzeiro foi roubado. Paulo Lacerda, e aí sim, quando você acha que isso vai acabar, a gente finalmente tem um jogo limpo e justo. Não tem, é verdade. É verdade, é lamentável. Lamentável o que acontece, viu? Tadeu Luiz, Jaircy, nós vamos ganhar lá 3-1. Eu acho que nós vamos ganhar lá também. Eu tenho muita força e fé que o Cruzeiro vai ganhar lá. Porque o Cruzeiro tem mais time, mais grupo, mais banco, mais terra, mais diretoria, mais tudo que o Corinthians. Agora, o Corinthians vai jogar na mesma boca de bode, ó, fechadão, por uma bola mesmo dentro de casa. Porque se ele abrir, ele toma um sacode. Mas como o Cruzeiro tem jogado muito bem, né, fora de casa, vamos ganhar. E outra coisa, China Azul, na toca da Raposa, para fazer aquele movimento, acompanhar o time até o aeroporto, com ordem, né, de uma forma ordeira, tranquila, para não prejudicar ninguém, acompanhando o time. O Flamengo faz o Aeroflá, vou fazer o Aero Cruzeiro. Vamos lá, porque o Mister pediu. A força de vocês é fundamental para o Cruzeiro ganhar esse jogo lá. E vamos ganhar e vamos para a final. Que vem a Vasco ou Fluminense. Vitor, compartilhamento. Lá vai ser pior ainda, temos que dar vida para passar, né, contra o Corinthians. É verdade, lá vai ser pior. Se na casa do Cruzeiro fizeram isso, imagina lá na Arena PT. Eu gostei desse termo, viu? Arena PT. Gostei. E o cara vai estar lá, hein? O cabeça de ovo vai estar lá, hein? É, o cabeça de ovo vai estar lá, ele é corintiano. Não sei se o outro vai estar lá também. Esse péssimo, esse cara que vive viajando. Não sei se ele vai estar lá. Uma vergonha, Brasil, uma vergonha. Estamos ao vivo em cores, hein? Programa Jaircy Carvalho Esporte. Se inscreva, tá bombando, tá legal. Senta o dedo no like. Temos muito mais time, Marcos Samuel, temos. Temos time, grupo, banco, técnico, diretoria, muito mais do que o Corinthians. Não, o Corinthians deve 3 bi. O Corinthians deve 3 bi. Transfer ban e tudo mais. Cruzeiro não, Cruzeiro paga tudo em dia. Né? Não vamos admitir mais ser garfado, não chega. Thiago Lúcio, Jaircy, meu ídolo, bom dia. Tenho certeza que o jogo será favorável, nós 2-0. Não pode desanimar de jeito nenhum. Estamos na luta, faltam 90 minutos. Se o árbitro deixar. Tem a foto do árbitro aí, né, Rodrigo? Põe o árbitro aí, é um garoto, é jovem. É jovem. Aí, ó. Olha o árbitro aí. Rodrigo José Pereira de Lima. Sinceramente, já vi apitando, mas não lembro de muita coisa dele, não. Acho que também não tem erro crasso, não. É, tá aí o cara. Vamos ver o que vai dar. Rodrigo José Pereira de Lima. Meu garoto, não olha a cor da camisa do Corinthians. Não fica com medo do PT, não. Não fica com medo do PT, não. Vai lá e apita o que você vê. Sabe, se tiver erro crasso, vai no... o VAR tem que chamar. Ele é o melhor árbitro do ano. O árbitro do ano. Opa, bom negócio. Não é badalado, é jovem, né? E está buscando o seu espaço. Então, talvez esteja aí a solução para que nós possamos ter um jogo apitado com decência, com transparência, com qualidade. Tá aí, né? Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. Nesta sexta-feira, o Cruzeiro treinou pela manhã, fecha a preparação neste sábado e no domingo tem a decisão diante do Corinthians. O foco é total nesta partida, depois da apresentação de quarta-feira, o jogo ficando no passado. Claro que é importante para não repetir o que aconteceu diante do Corinthians no Mineirão e todo mundo agora se concentrando para o duelo de domingo às 18 horas, com a Neoquímica Arena lotada, com a torcida do Cruzeiro marcando presença, 2.500 cruzeirenses que estarão de novo em um jogo de Copa na Neoquímica Arena e querendo que a história se repita em relação a 2018, quando o Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil em cima do Corinthians na Neoquímica Arena. No caso agora, a vitória seria importante para buscar a vaga na finalíssima da competição. Antes de irmos para o time, o que pode fazer o técnico Leonardo Jardim? O Cruzeiro terá um sábado de apoio do torcedor.
as torcidas organizadas, os torcedores se mobilizando para atender aquele pedido do técnico Leonardo Jardim. Não acho que isso é o fator que faltou para o jogo de quarta-feira, muita coisa faltou, mas eu entendo também que é hora do torcedor abraçar o time neste momento, porque são esses jogadores, é essa comissão técnica, esse grupo que pode colocar o Cruzeiro de novo em uma final tão grande como é a nossa Copa do Brasil. E para isso precisa de uma vitória, pelo menos simples, para levar a decisão para os pênaltis. Então, a partir das 15h, neste sábado, na Toca da Raposa 2, quem puder ir, não tem ninguém obrigando também você a ir. Você que ficou chateado e tudo, tá no seu direito também. E quem acha que é importante este apoio, bora lá. Porta da Toca da Raposa 2, no final do treino ali os torcedores terão contato com a comissão técnica, com os jogadores. Acho que isso, querendo ou não, pode ser um fator lá para o jogo em São Paulo, por mais que tenhamos 2.500 cruzeirenses lá na Neoquímica Arena, mas esse apoio ali na última atividade, mostrar aos jogadores que o que aconteceu quarta, aí os jogadores que precisam mostrar no domingo, né? Que o que aconteceu quarta foi uma coisa fora da curva e que não vai se repetir no domingo, às 18 horas lá na Neoquímica Arena. Então acho que é uma atitude bem válida aí de todos os torcedores, de todas as organizadas que vão lotar com certeza a porta da Toca da Raposa 2. O Cruzeiro fechando a preparação então com esta atividade neste sábado para o Leonardo Jardim definir algumas questões, entre elas o substituto de Lucas Romero. E se faz mais alguma alteração pensando aí em surpreender o Corinthians. O Cruzeiro que não terá o Vidalba, o Cruzeiro inclusive informou que o Vidalba foi submetido a exames que diagnosticaram lesão ligamentar no tornozelo esquerdo e a indicação é tratamento conservador. Não tem necessidade de cirurgia. Foi feito um exame mais detalhado, inclusive, porque tinha uma possibilidade de se operar. Mas os exames descartaram, então é um bom sinal, mas a temporada acabou aí para o Lucas Vidalba e agora é voltar o mais rápido possível, pensando aí no início de 2026. Sem Vidalba joga Jonathan Jesus, que inclusive eu achei que entrou bem no jogo diante da equipe do Corinthians no segundo tempo. E no meio campo, é o que tem a dúvida, o técnico Leonardo Jardim, quem substitui Lucas Romero, se vai ficar entre o Wallace e Matheus Henrique realmente, ou se vem uma outra opção, e se ele faz alguma alteração no ataque. O Leonardo Jardim, que deve ter a volta do Wanderson, aí acredito apenas que sendo uma opção no banco de reservas, e vamos aguardar se vem mais alguma alteração, repito, se um Sinisterra poderia começar, ou se ainda fica como opção no banco. O fato é que nos últimos dias aí o Cruzeiro vem conversando bem, porque todo mundo sabe, internamente, que o time ficou muito abaixo no jogo de quarta-feira e que quer fazer totalmente diferente, óbvio também, lá no jogo em São Paulo, na Neoquímica Arena. Bora lá então, apoiar o Cruzeiro, porque a luta ainda não está perdida, hein? Temos mais 90 minutos e com a confiança de que o Cruzeiro pode sim buscar uma vitória, mesmo que seja simples, lá na Neoquímica Arena. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos. Eu não acho que o Cruzeiro trouxe o assunto à discussão. Eu acho que isso é um processo natural. Não tem jeito de não se discutir uma situação como essa. Isso é do futebol. Porque o técnico do Cruzeiro, ele teve várias oportunidades de vir a público e dizer o seguinte: olha, eu tenho um contrato até o final do ano que vem. Não é até o final do ano que vem o contrato dele? Sim. Eu vou ficar, o assunto está encerrado, minha vida segue. A partir do momento que ele não faz isso, não tem muito o que a diretoria do Cruzeiro fazer. Não tem como o Pedro Lourenço vir a público e dizer o seguinte: olha, ele vai ficar. Porque acho que o próprio Pedro, se tivesse essa segurança, ele viria a público e diria: ele vai ficar, o assunto está encerrado, morreu a conversa. Como ele, Pedro, não tem como ter essa posição, porque não depende dele, eu sei que a diretoria do Cruzeiro quer que o técnico fique. Mas
não depende só da diretoria do Cruzeiro, depende do outro lado também. Eu já brinquei aqui uma vez, eu quis durante muitos anos namorar a Gisele Bündchen, mas ela nunca quis nada comigo, então... Ela já era casada também. Não, só por isso, eu acho. Nós dois éramos solteiros, é por isso que não deu certo. Mas eu preferia minha esposa. Foi por isso que não deu certo. Ontem você já gastou essa cota sua aí. Ainda bem que ele não... Ontem ele já recebeu mensagem aí, é bom se comportar, João. E ela tá ouvindo lá a turma do bate-bola, porque eu liguei agora há pouco, já tava ouvindo o radinho lá no fundo. Então, assim, tem coisa que você quer na vida, gente, mas que você não depende só da sua vontade. O Cruzeiro quer ficar com o Jardim. Mas eu acho que o Pedro não tem condição nesse momento de virar público e dizer, gente, olha... tá tudo resolvido, ele fica pro ano que vem. Então acho que o Cruzeiro... Aí também eu acho que seria errado a parte dele, porque ele gosta de ser transparente com a torcida, ele tem isso, né? Eu acho que ele ser sincero. Sim, ele é um cara muito franco, muito direto. Se tem uma coisa que ninguém pode reclamar do Pedro é de falta de transparência e de sinceridade, porque ele é um cara sempre muito sincero nas suas posições. Então, nesse caso, eu acho que o Cruzeiro é um pouco vítima do processo. Eu não acho que o Cruzeiro fez nada nesse processo para que ele, Cruzeiro, criasse esse ambiente de instabilidade. Eu acho que o que há é uma falta de clareza por causa da posição do Jardim, que poderia ter vindo a público e ter dito o seguinte, olha, eu vou ficar, tá resolvido. A partir do momento que ele não diz, ele abre espaço para todo tipo de interpretação. É porque não diz nem que sim, nem que não. Mas eu acho que lá dentro já deve ter rolado o que ele quer mesmo, né? Não tem. Olha só, até dentro desse espírito muito transparente do Pedro Lourenço, eu não falei com o Pedro nos últimos dias, nos últimos meses eu não falei com ele, não perguntei a ele sobre esse assunto. Mas nossa cidade é uma cidade pequena, onde todo mundo conversa com todo mundo conhece todo mundo. E eu estive, há poucos dias atrás, com pessoas do relacionamento do Pedro, que me disseram que ele, Pedro, não está muito confiante na permanência. Ele não cravou, não bateu martelo. Todo mundo sabe que o Pedro é um cara muito transparente, como eu disse. Ele já disse para algumas pessoas da relação, da proximidade dele, que ele não estaria muito confiante na permanência, mas que ainda aguarda, que ainda tem uma esperança, que dê certo ali. Sabe aquela coisa que a seleção brasileira está fazendo com o Neymar? Não, temos uma esperança, vamos ver, até o ano que vem que dá certo. O Cruzeiro ainda guarda uma esperança, mas não tem assim uma certeza absoluta. E aí, concordando, a parte que eu mais concordo com o Fabrício aqui no que ele disse, a partir do momento que o Cruzeiro não tem a confiança absoluta que ele fica, eu acho que a diretoria do Cruzeiro está mais do que certa de ir buscando solução. Ô, gente, nós vamos ter as férias mais curtas da história do futebol brasileiro. O Campeonato Brasileiro começa final de janeiro. A turma ainda vai estar voltando de Guarapari e Cabo Frio, o Campeonato Brasileiro vai estar começando, meu irmão. O Cruzeiro vai ficar esperando? Pode não. Não tem jeito. São poucos os técnicos no mercado. Menos ainda os técnicos no patamar de um clube como o Cruzeiro, que voltou para uma Copa Libertadores, que tem um grande elenco, que não tem qualquer jogador, tem jogador de ponta, então você precisa ter um técnico de ponta. Então, se essa informação do Pansieri está correta, eu acredito muito no Pansieri, na capacidade profissional dele, de que o Cruzeiro já tem construído aí plano B, C e D, para mim o Cruzeiro está certíssimo. Certíssimo. Clube vive de planejamento, o Cruzeiro tem que se planejar. Eu acho que o Cruzeiro está certo se está buscando. E para finalizar, que eu já falei demais, eu acho que isso também interfere um pouco no vestiário. O cara que está numa semifinal de Copa do Brasil, meu irmão, ele quer ganhar o jogo. Tudo. E Caio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro, está sendo sondado por algumas equipes aí. O Zenit está chegando com tudo no futebol brasileiro nessa temporada, o Zenit da Rússia, e também futebol inglês, o West Ham. E aí, Valentim, informação que você trouxe hoje no All Sport, e o Cruzeiro está disposto a negociar o artilheiro do Campeonato Brasileiro? Então, disposto a negociar é difícil, né? Mas existe uma concepção de que vai ser muito difícil segurar. O que eu escutei, eu e o Gui Xavier, inclusive, apuração dupla nossa, o Cruzeiro pede 40 milhões de euros pelo Caio Jorge, entre 35 e 40. Até agora não teve nenhuma proposta oficial, mas já teve essas sondagens do Zenit e do West Ham. A priori, o jogador gostaria de ir para a Europa, ir para um grande clube da Europa.
mas naturalmente esperaria a sondagem para ver o que acontece. O Cruzeiro tem calma, até porque está jogando a Copa do Brasil, ainda não precisa definir isso aí nesse momento. Mas isso não me falaram, mas é até uma questão lógica, né? Se o Cruzeiro for campeão da Copa do Brasil, eventualmente o Caio Jorge for titular, até marcar gol numa eventual final, naturalmente o jogador acaba até se valorizando. Então, por hora, essas são as pedidas do Cruzeiro. Mas calma, tem que terminar a temporada primeiro, né? O Cruzeiro tem jogos importantíssimos ainda pela frente. Caio Jorge é o exemplo do jogador que saiu muito cedo para a Europa e de cara não dá certo assim, né, gente? De cara, saindo de cara, dizendo mesmo. Passou pelo futebol italiano, pela Juventus e volta ao futebol brasileiro, agora tendo muito sucesso. A gente já viu vários exemplos disso. 23 anos, ainda muito jovem, né? Um exemplo que eu cito aqui do Vitor Roque, por exemplo, do Gabigol que voltou, mas depois, claro, né, numa outra prateleira se tornou um grande ídolo do Flamengo. Mussete, Caio Jorge tem bola para jogar no futebol europeu? Tem, Lu. A saída do Santos acabou sendo de uma forma diferente do que se imaginava. Eu lembro de conversar com os empresários dele e a ideia era se afirmar no Brasil. O Caio Jorge fez aquela Libertadores excelente, onde o Santos foi vice-campeão, decisivo demais contra o Grêmio, contra o Boca. E se esperava que ele ficasse mais tempo. O Santos não chegou aos valores que se desejava. Ele acabou saindo um pouquinho mais cedo do que se planejou. E eu acho que isso fez diferença para ele não se afirmar lá na Juventus, né? Juventus, Inter de Milão, já tivemos o caso do Gabigol. Frosinone. São clubes ali que não é muito fácil também se adaptar. Oi, PVC? Frosinone, né? Ah, isso. Frosinone. Saiu da Juventus, foi para o Frosinone no empréstimo e depois veio para o Cruzeiro. Ele é um excelente jogador, sempre foi. Ele é um atacante com perfil europeu. Eu sempre ouvi isso desde que ele estava no Sub-15, porque ele é um atacante forte, rápido, de boa finalização, tem boa leitura de jogo. O Cuca várias vezes utilizou ele como um segundo atacante, ora como um meia. Então ele é um atacante com todas as características que o futebol europeu espera. Agora ele volta para o Cruzeiro, se afirma. Eu não gostaria que ele fosse para o Zenit, porque para mim Caio Jorge é jogador de potencial seleção brasileira, como já foi convocado, e vimos exemplos recentes de quem sumiu, como por exemplo o Gerson, o Luiz Henrique, que perdeu um pouco do seu brilho. Tomara que o Caio Jorge se desenvolva no Cruzeiro, que fique mais tempo no nosso futebol e que depois, quando ele voltar para a Europa, porque eu acho que é a tendência, ele escolha o clube certo para se desenvolver como se esperava quando ele era jogador de base ainda. Rapaziada, encerramos por aqui mais um giro de notícias no China Azul Raiz, trazendo as informações mais atualizadas do dia a dia com clareza e responsabilidade aqui para vocês. Se você gostou do nosso conteúdo e quer continuar acompanhando tudo que o Cruzeiro faz dentro e fora de campo, aqui no nosso canal China Azul Raiz, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos conteúdos. Tamo junto e até a próxima. Fui!